O sistema de agrofloresta ele é um sistema de agricultura onde você imita os processos da natureza, porque quando a gente olha a natureza, a gente olha uma floresta ali, a floresta não tem adubo, né? Não tem ninguém adubando, não tem ninguém... É o vento que poda ali, né? Então quando vem um vento muito forte, ele quebra alguns galhos e joga no chão. Os animais as folhas que comem, caem, os animais que espalham as sementes. Então o que a gente faz é imitar esses processos e para poder criar uma agricultura, mas ela precisa ser rentável. Então a gente adapta algumas coisas, mas sempre no sentido de que o homem tem que ser o agente otimizador dos processos de vida. Então eu não vou esperar o capim subir para poder apodrecer, para poder o passarinho colocar uma semente, o vento quebrar o galho. Eu vou já roçar o capim, colocar um banco de sementes, colocar as mudas, já num processo onde eu sei que as mudas teriam mais sucesso, e fazer depois as podas e melhorar o meu solo. Acelerando o que a natureza faria em 100 anos, a partir do conhecimento que ela já nos deu, a gente faz isso em 10, entendeu? Em 15. Gerando renda, né? Uhum. Então, em resumo, é isso. Então, um agrofloresta, né, comparado com a agricultura que vem sendo feita, vocês podem chamar de convencional, né? Ela consegue já dar um retorno de renda logo no começo como a outra, ou é mais demorado a implantação? Então, a agrofloresta, ela começa a te dar renda com 15 dias, 20 dias, depende do seu foco, né? Ah, é? Então, se a gente coloca... o que hoje existe, pensando na forma... Porque a agrofloresta ela precisa ser econômica, ecológica e socialmente também correta, né? Para o tripé da sustentabilidade. Socialmente correto, eu quero que você fale o que significa isso também depois. Então, tá. A gente faz uma linha... Hoje o que dá mais retorno na agricultura, sobretudo na agricultura orgânica, é o cultivo de frutas. Ah, é? Só que porque as frutas são bem mais caras. Né? E tem menos gente produzindo, Tem menos gente produzindo fruta. Por quê? Quando eu planto aqui, por exemplo, aqui tem um sistema que eu comecei a fazer, tá bem jovem, com foco em atemoia. Uhum. Se eu tivesse plantando como quase todo mundo planta atemoia, eu tenho as atemoias plantadas e eu precisaria ficar aqui roçando, cuidando, adubando, podando, para daqui a 4 anos colher a atemoia e pagar essa conta. Porque é caro você ficar roçando, cuidando, capinando, irrigando. É um investimento a médio prazo, né? É um investimento que daqui a 5 anos se recupera. Essas atemoias aqui que estão plantadas junto com outras árvores, elas estão aqui há 5 meses, mas elas já estão pagas. Essa muda já está paga. Porque você plantou a roçagem já está paga, porque aqui entre uma linha de atemoia e outra, eu venho cultivando verduras. Sim. E essas verduras pagam a conta do meu trabalho de vir aqui roçar e cuidar delas, né? Certo. Diferente de outros, eu vejo outros plantios assim de fruta que a pessoa gasta em média 20 mil por ano e ela durante 5 anos, só então quando ela chegar ela vai ter um déficit de 100 mil reais, fora a terra, fora comprar a terra, né? 100 mil reais entre funcionário, às vezes consultoria agronômica, mas sobretudo funcionário que vai ficar ali o tempo inteiro roçando. E com 5 anos ela vai começar a ter lucro e daí mais 3 para recuperar o investimento, se nada der errado. Bom, então você já respondeu a minha pergunta, que é muito mais lucrativo em tempo, né? Agora em dinheiro eu não sei como é que seria. Acho que quando eu começar a produzir fruta aqui, a minha produtividade é melhor ou pelo menos igual a uma pessoa que faz monocultura de fruta. Certo. E você já vai ter pago tudo e já está ganhando em cima, exatamente. Né? Quando a outra vai demorar uns 8 anos, porque ela precisa dos 5 anos para começar a produzir, mais 3 anos para cobrir esse déficit. Legal. E aqui, no caso, só que a pessoa continua com o custo da mão de obra ao longo pro resto do ano, ela continua com esse custo da mão de obra da manutenção, mas ela já tem um lucro. Aqui, o custo de obra da manutenção continua vindo pelas culturas que vão estar no meio. Só que aí não vai ser mais verdura. No meu caso aqui, meu plano é café. Tem um café especial que vai vir nessa sombra. Que legal. Das árvores que vão se fechando, né? E aí por isso também a gente diminui aqui. Meu custo com adubo aqui no início era uma média de uns R$1.000 por mês, né? Quando eu comecei aqui.
Que é uma média que às vezes um produtor Do zero, você está falando? Do zero. Então nos primeiros 3, 4 meses, eu gastei aqui muito dinheiro de adubo. Então vamos comparar sistema de agrofloresta com orgânico. Os dois podem acontecer ao mesmo tempo? Todo, assim, em tese, a pessoa pode até fazer diferente, mas em tese, se a pessoa seguir o que é agrofloresta ou agricultura sintrópica, que a gente chama também, nesse tipo, toda agrofloresta é orgânica, mas nem todo plantio orgânico é agroflorestal. Ah, é o contrário então, tá. A agrofloresta sempre é orgânica. Hoje, o meu adubo aqui, basicamente é as podas que eu faço e o esterco da minha galinha. Cinza de fogão, às vezes você coloca também? Coloca, mas é muito pouco, né? Para essa escala que eu trabalho... Não dá para contar que foi Não ajuda muito. Antes a gente pegava até no restaurante, né? Aí vinha e pegava... porque você não tinha nada, né? Pegava serragem no restaurante que tem no centro da cidade. Serragem não, cinza. Pegava serragem na serraria. Hoje a gente trabalha tudo com... O sistema tem que prover os seus próprios recursos, né? Mas você falou que investia R$1.000 de adubo no início aqui, né? Que adubo era esse? Principalmente esterco, torta de mamona, farinha de osso e... Calcário. Calcário, mas calcário é bem mais barato, né? Mas uma coisa que eu gastava muita energia, que eu vejo muita gente penando e que eu tenho aconselhado sobre isso, quando a gente trabalha com esterco, com adubação com esterco, o seu custo de adubação é muito alto e acho que a maior parte desse custo era o transporte do esterco. Porque ainda mais que eu tenho um terreno em declive, eu precisava deixar o esterco ali, perto da minha casa, ainda ficava aquele cheiro do esterco ali, e ficar carregando aqui. Às vezes eu tinha um funcionário que ele falava assim, pô, Wilde, eu vou encontrar uma moça hoje de noite, eu posso... Não trabalhar com esterco. Não trabalhar com esterco, eu não tinha jeito, né? Então e aí eu não tinha um lucro... Então você veio criar galinha. E aí eu já comecei a criar galinha, mas ainda não era suficiente, eu não conseguia suprir a sua demanda. Mas o que aconteceu nem foi isso, assim. Primeiro que com as podas eu comecei a ter muito mais matéria orgânica no solo, depender muito menos do esterco. E aí eu comecei a estudar e buscar com outros agricultores orgânicos, convencionais, assim, né, orgânicos de monocultura orgânica, como eles estavam resolvendo esse problema. E aí a partir desse diálogo, alguns agricultores foram me apresentando soluções, eu comecei a estudar mais, porque até tem um amigo que fala que antes a história era, se você não estudar, você vai para a roça. Hoje em dia não, você precisa estudar para ir para a roça. Então eu na faculdade tive aula de estudo de solo, né? Catei minhas apostilas, baixei alguns artigos científicos e fiquei estudando solo, até que antes eu jogava aqui, vamos dizer, uns 300 a 400 litros de esterco. Que esterco a gente mede mais por volume, né? Eu pelo menos. Uns 400 litros de esterco numa linha dessa, de 35 metros, e hoje com 30 litros eu adubo todo o canteiro. Então se antes eu tinha 1 dia e meio, às vezes 2 dias para conseguir adubar, hoje isso é um trabalho de 20 minutos.